Boa noite, gente, mais uma vez. Hoje nós vamos conversar sobre o plano e o processo reencarnatório. A gente vai entender um pouco como se dá, né, esse planejamento para que o espírito reencarne, e esse processo, como é que o espírito que está lá no mundo espiritual, apenas com seu perispírito, e se liga ao corpo. Essa imagem aí, essa poluição visual aí, muita coisa, foi uma imagem que eu achei, procurando algo para representar o planejamento reencarnatório, como ser espírito dos outros, algo como plano reencarnatório mesmo. Só que eu acrescentei aqui umas coisas que não tinha. Eu acrescentei o dinheiro, as coisas que complicam a vida da gente, que a gente faz besteira por eles. Dinheiro, sexualidade e drogas, né? São coisas que às vezes desvirtuam a gente do plano. Mas a ideia, passa uma ideia bem legal, essa imagem, de muitas histórias de nossas vidas, né? Nós somos os espíritos de muitas reencarnações, de muitas existências, e bote muitas nisso. Quando a gente começou pela primeira vez, como quase um selvagem, como era o homem das cavernas, e a gente vai vivendo o processo em todas as vidas, e aquilo vai ficando buscado na nossa cabeça, coisas que fazemos, que fizemos, coisas más que fizemos. Só que os nossos erros, ele é temporal. O peso que o erro que a gente cometeu, ele tem um peso maior de acordo com o tempo. Por exemplo, matar uma pessoa na Idade Média não era igual a hoje. Na Idade Média, matar uma pessoa era coisa até comum. Imagine. Então, os erros vão muito de acordo com o tempo, de acordo com a cultura. Mas, mesmo assim, aquelas coisas ficam registradas. Né? E hoje, se a gente olhar para trás as coisas que fizemos, às vezes a gente pode se assustar. Nossa, será que eu fiz isso mesmo? Esse é um passo importante, quando a gente começa a reconhecer todas as possibilidades. Né? Não achar que a gente é bonzinho, que a gente é bonitinho, que a gente é espírita, que a gente é cristão, que a gente não fez erros. Nós temos a nossa história. Só que cada coisa tem o peso do tempo. Então, essa é uma ideia muito legal do plano. Isso é como se estivesse planejando a vida de alguém e ele estivesse lembrando dos processos, né? Lembrando dos processos, das pessoas, para reiniciar uma nova história. Então, a gente vai, na primeira parte aqui da nossa conversa, a gente vai entender mais ou menos o planejamento. É uma coisa básica, como é o nosso estudo, é básico, mas que já vai dar uma boa ideia para a gente. Primeiro que ele é feito com uma orientação de espíritos que já têm conhecimento e boa vontade. O texto lá que eu peguei está escrito já tem evolução moral e intelectual, mas na verdade é conhecimento da vida, que é o que eles chamam de intelectual, eu gosto, e moral. Ele tem boa vontade, ele já é um espírito evoluído e ajuda nesse planejamento na hora que a gente precisa reencarnar. Quando é que a gente precisa reencarnar? Quando algum processo nosso do passado está incomodando muito, está doendo. Né? É quando eu aprendi o verbo premente. Premente quer dizer a coisa que está mais urgente, que está mais necessária. Eu dou um exemplo de você lavando o prato na pia, está ali lavando os talheres, lavando os pratos, e de repente você corta a mão. E aí, lavar os pratos perde a importância. Perde a importância. Então, ficou mais premente aquele corte no dedo. Você vai parar tudo e vai cuidar do seu dedo. É assim quando o espírito está lá no processo. Não está bem centralizado no outro dedo. Estou na beirinha do vidro, como eu lhe disse. Dá um giro nele assim, ó. Então, é isso. Tem a ajuda dos espíritos e busca tratar questões cujas necessidades são mais imediatas, do que eu acabei de falar. Porque a gente não vai terminar a nossa reflexão nessa encarnação na Terra. Então, o que é que a gente vem tratar aqui? O que é que a gente vem ajustar aqui?
a coisa que está mais urgente. É aquele processo que está dando culpa, que está dando ódio, que está dando vontade de vingança, aquele processo que está derrubando a gente no mundo espiritual, é que vem ser tratado. Mas nem todo mundo reencarna assim. Tem gente que reencarna tranquilamente, para um processo evolutivo normal, como quem vai para a escola. Não são todos. E a gente vai ver em que as condições, as situações que mais traz a gente aqui. Uma delas é essa do resgate, para quem está em dor. Também tem as reencarnações de missão, aquelas que são mais leves, aquela que tem uma pessoa já evoluída para conduzir muitos espíritos, né? O maior deles foi Jesus. Jesus não reencarnou para espiar. Há espíritos que já têm condições de participar do próprio plano. Então, na hora de reencarnar, tem espíritos que já estão com um conhecimento tão grande, já estão com sentimentos do bem tão bem desenvolvidos, que ele já tem condições de sentar junto com os espíritos mais evoluídos, junto com os amigos espirituais, e ele mesmo participar ali do plano. É como se a pessoa estivesse planejando uma viagem de trabalho, a empresa estivesse planejando uma viagem de trabalho, e ele sentasse ali junto com o chefe, junto com a diretoria, para planejar a viagem dele mesmo. Já tem condições para isso. Outros não. Outros são como crianças espirituais. Ele escolhe a criancinha pequenininha, o pai escolhe, o pai e a mãe que escolhe a escola, que escolhe como ele vai vestido, que transporte vai levar, né? Ele não participa de nada. E ainda pergunta se tem dever de casa. Então, é como se fosse uma criança espiritual. Aquele que já se cuida, já pega o ônibus dele para ir para a escola, já escolhe até a escola, muitas vezes, uma adulto, né? E já tem todo o seu processo. Esse planejamento não é um destino fixo, não é uma fatalidade. Está no plano, é um planejamento espiritual, vai acontecer. Não, não é fixo, não é uma fatalidade. Como o nome já diz, é um plano. E muitas vezes o plano se muda, a gente muda o plano por necessidade, e muitas vezes a pessoa foge do plano por rebeldia. Tem duas isso. A pessoa, para reencarnar, naquele momento em que ele vai sair de lá e vai entrar no novo corpo, ele necessita de que as condições sejam ainda. Imagine se o espírito tem um processo com outros dois, e aqueles outros dois estão combinados de receber ele como filho. Está tudo planejado. Mas, de repente, aquele casal não quer filho, ou aquele casal se separa por livre-arbítrio deles. Aí tem que mexer no plano do espírito que vai reencarnar. Se aquela convivência 3 for tão importante, tão necessária, que vai afetar muita gente, muitas vezes os espíritos vão lá e excluem ele, ele vai àquela noite, para eles se reencontrarem, para eles se perdoarem, para continuar a vida juntos. Mas eles intrometem no livre-arbítrio muito pouco. Espera-se muitos anos a fim de reunir as pessoas para o reencontro e reunir as condições. O caso famoso que a gente conhece de Segismundo, do livro Missionários da Luz, que Segismundo precisou reencarnar, filho do homem que matou ele. Segismundo, quando estava aqui, esse é o nome que André Luiz inventa. Ele inventa um número engraçado em todos os livros dele. Eu acho que esses nomes que ele inventa é para não pegar nome de ninguém. Aí tem Hilário, Segismundo, cada nome é diferente de nada. Mas eu acho que é para não afetar tanto o nome das pessoas que já estão aqui. Mas vamos lá. Segismundo não tinha esse nome. Aliás, na encarnação ele chamava Segismundo, aí continuou sendo chamado não. Ele era casado. E um amigo começou a se interessar pela esposa dele. E a esposa também se interessava por esse amigo. E Segismundo não sabia de nada. Eles ficaram tão ligados um ao outro, né, o amigo e a esposa, que tramaram o assassinato de Segismundo. Talvez a separação não fosse coisa tão corriqueira como hoje em dia. Olha como passou o mundo com o tempo. Era muito mais difícil essa coisa de separação, não tinha nem divórcio. Tinha um negócio chamado de split.
E era muito diferente. E a pessoa, principalmente a mulher, era vista de uma forma ruim se ela fosse uma mulher separada. Então, eles tramaram de matar o ser humano. Ele vai para o plano espiritual, cheio de ódio, cheio de desejo de vingança. E, depois de muitos anos, a solução que os amigos, que os mentores, que o pessoal do planejamento reencarnatório entendeu como melhor para os três seria reencarnarem de novo juntos. Só que dessa vez o casal nasceria e Salomão seria filho deles. Seria filho da mulher que traiu. E não traiu só no sentido conjugal, traiu assassinando ele, planejando a morte. E o assassino, ele ia ser filho dos dois. Ele não quis de jeito nenhum. Ele deu cada nós dizer, eu não vou não. Estou fora. Imagine reencarnar filho desses dois. Mas ele teve que passar por isso porque ele também gerou muito ódio. Ele gerou ódio dos dois. Então, a partir daí, ele passou a estar envolvido no processo. Se ele não gerasse ódio, se ele fosse um espírito já com uma compreensão maior e não gerasse ódio, não desejasse vingança, ele não precisava passar por isso. Mas aí ele reencarna. Agora, imagine se esse casal resolve não ter filhos, o plano de saída do mundo não ia dar certo. Por isso que tem que se reunir muitas condições, né? Tem que reunir muitas condições. Condições das pessoas que vão viver com ele, condições do local onde ele vai nascer, da sociedade onde ele vai nascer, o país, a cidade. As condições da genética do corpo, dos pais. Porque se o espírito não tiver que adoecer de tal doença, suponhamos que o casal ali tem uma predisposição para diabetes, para câncer, e ele não tem que passar, já é outro complicador dessas condições. Apesar de que os espíritos conseguem fazer uma criança nascer e não pegar certas características dos pais. É que a medicina chama crossover. A medicina chama crossover. Em inglês significa cruzar, passar por fora, dar um drible naquela genética. E o médico, que é médico, Paulo César, como ficar só com Paulo César? Ele é um médico, e é médico, ele é respeitadíssimo, cirurgião, professor das melhores universidades de medicina da USP, daquela da Universidade de São Paulo, e ele é médico, e ele mergulhou nesse trabalho. Ele fala, ele explica direitinho como ele aprendi. E o espírito está ali, aquela genética que não é para mim, para ele, ela é bloqueada. Então, o que acontece? Já aconteceu dois adéticos, na época que a AIDS estava pretendendo mesmo em mim, dois adéticos tiveram filho e teve AIDS. Dois anões tiveram filho, tamanho da gente, tamanho de quem não é anão. Então, acontece também. Mas essas são as condições para que a vida daquele espírito atenda àquele plano que vai trazer para ele uma cura, que vai trazer para ele uma felicidade. Diferentes situações da reencarnação, é isso que eu comecei a falar no início. As situações mais comuns. Primeiro, tem aquele processo normal. O espírito não tem grandes olhos, não tem grandes inimigos, não tem nenhum processo grave, tem os seus normais, não se envolveu em assassinatos nas últimas encarnações, nem mergulhou nas drogas. Então, ele vem numa encarnação mediana, normal, chega, nasce, cresce, trabalha, não tem grandes dores no segundo. Tem só as normais daqui. E desencarna. É o que a gente pode chamar de uma reencarnação leve. É que todo mundo queria ter. Tem os processos comuns. Por exemplo, esse caso de Sérgio, esse caso de Sérgio é um processo comum. Imagina, esse filho, como é que vai conviver com os pais? E na reencarnação ele já prevê isso, que vai ter conflito. Como é que você bota um assassino na traidora e o filho nasce ali? Né? Apesar de que, na maioria dos casos, o filho
é um grande amigo, um amor daqui, pelo menos de um ou de outro dos dois. Tem a compulsória, essa é uma minoria, fala no livro dos Espíritos, que é a minoria. O Espírito não quer reencarnar, se nega a reencarnar, e passa 100, 200, 300 anos, 400 anos, sendo respeitado a vontade dele. Chega um momento que ele vem a pulso, como diz aqui na Bahia. Vem a pulso. É a compulsória. Porque ele está repetindo o erro em várias encarnações, ou porque ele está piorando a situação dele no mundo espiritual, influenciando negativamente aqui, fazendo muita maldade, obsidiando trabalhos do centro espírita, por exemplo, para destruir o bem. Então, ele é reencarnado compulsoriamente em situações difíceis. Tem aquelas em missão. Em missão. Eu gosto de chamar missão aqueles que vêm influenciar muita gente. Que as pessoas falam assim, ser mãe é uma missão. É uma missão, mas não é nesse sentido de vir sendo uma luz para muita gente. Né? Como foi Gandhi, como Chico Xavier, como Pedro Dulce, né? O maior de todos, Jesus. Então, tem aqueles que vêm em missão. São espíritos que nem precisavam estar aqui. Está aqui a trabalho. Está aqui por amor à humanidade. E tem aqueles que vêm para ajudar uma determinada pessoa, como foi a mãe de André Luiz, que reencarnou para conduzir o ex-marido dela, que ela amava. Ele era complicado, cheio de problemas, e ela se candidatou a reencarnar para cuidar dele, para conduzir. Mas sempre tem uma mistura de tudo. Essa mulher que reencarnou para ajudar uma pessoa, ela pode ter os conflitos dela, ela pode ter os resgates, as provas dela, e vai viver tudo em plano. Mas, nesse caso, ela vem com um objetivo central. Chama, Adelardo Vaz costuma chamar de designação pessoal. Ele vem com aquela designação. Aí a gente vem provas e expiações está lá no plano. A gente está falando, por enquanto, ainda do plano reencarnatório. Provas e expiações. A palavra expiações, né, que está em toda a literatura do Espírito, que às vezes é confundida com sofrimento, é confundida com castigo de Deus. Não é. Pagar pecado, minha irmã que adora falar pagar pecado, né? Pagar os pecados. Apesar dela ser católica, ela já estuda comigo, já há muitos anos, mas que acha que isso é a gente pagar os pecados, né? Está castigando, tudo que ela repete isso. A expiação, na verdade, é um processo que a gente vai viver, e muitas vezes são processos difíceis, mas que vai mostrar para a gente, vai condicionar a gente a não fazer mais aquilo que a gente vinha levando dor aos outros, perturbando a sociedade em vidas passadas, sendo um perturbador social, levando pessoas a sofrimento, à sua vizinhança, à sua família. Então, ele reencarna em uma situação em que ele vai entender, ele vai sofrer na pele algumas experiências, e ele vai tomar aversão, ele não vai querer mais aquilo. Ok, a moça já está gastando fácil. Talvez os dedos estão tudo meio de estou trabalhando no caso lá da provas são necessárias a todos os espíritos. As provas, como o próprio nome já diz, a gente já superou o processo, a gente já está bem com aquele processo, e a gente vai provar para a nossa própria consciência que a gente pode viver naquele meio que a gente já não é. Eu posso renascer no meio das drogas, eu não vou usar droga. Eu posso renascer no meio de uma família violenta e eu não vou entrar na violência. Muito pelo contrário, é casos. Eu posso renascer num país onde a corrupção é normal, acontece muito, como o nosso, mas eu vou me envolver na política e não vou ser corrupto, porque ele vai provar que ele já cresceu. Provar para a própria consciência. E para que provar? Para que cada vez mais ele esteja numa dimensão melhor, numa vibração melhor, e assumindo trabalhos que o Espírito trabalha. A gente está o tempo todo sendo preparado para trabalhos. A gente não vai lá para cima
como diz Dona Neuza daqui, toca harpa, ouvir harpa de chupa-uva, sentado numa nuvem, antes, todo mundo trabalha. Os espíritos, quando estão bem, quando estão equilibrados, já lá está trabalhando. Arranja uma tarefa. Estão milhares, milhões de tarefas que o espírito trabalha. Hospitais, cemitérios, casas espíritas, outras casas religiosas, sendo o protetor de uma família, um condutor de uma família, de uma cidade, tem muitos trabalhos, tem inúmeros trabalhos. Trabalha em hospitais, ajudando na cirurgia, trabalha de todo jeito, todo trabalho sem imaginar, é trabalho que a gente nem conhece. E os espíritos que já estão prontos fazem. Então, são as provas, a gente está sendo preparado para isso. Expiações são obrigatórias para aqueles que remoem emoções negativas. Remoer, né? Tem que falar, está remoendo uma ideia, ficar pensando naquilo, né? Direto. A gente geralmente, quando está com raiva de alguém, a gente pensa mais na pessoa que a gente tem raiva do que nas pessoas que a gente gosta. Geralmente a gente pensa mais nas que a gente tem raiva, né, que a gente está chateado, vai deitar e pensa na pessoa. Então fica remoendo emoções negativas, raiva, culpa, vingança, principalmente a culpa. A culpa ela é tão devastadora para a condição do espírito que ele até separei ela aqui. Culpas de equívocos cometidos contra pessoas e a ordem social. A culpa é que mais faz o espírito sofrer. Porque o espírito que tem culpa, ele já compreende o erro, já é um salto. Já é um salto, ele já compreende que aquilo é errado. Se ele fizer, ele sofre. Porque quando a gente faz o erro e não está nem aí, ainda não tem o processo de culpa, isso ainda é um passo de um espírito mais atrasado. Por exemplo, se a gente disser um bocado de coisa ruim a um amigo ou a uma mãe, e depois sentir culpa, é porque você já tem sentimento desenvolvido, você já sabe que aquilo não foi bom. E geralmente essa culpa, que tem o nome de remorso quando ela é mais grave, ela é o que a gente dá o nome de umbral. É o que a gente dá o nome de umbral. E que a pessoa fica naquele caso de ter que reencarnar para cuidar disso, porque está sofrendo tanto lá. Está naquele processo de sentimento ruim, que até aceita reencarnar numa situação difícil. Que a gente vai ver mais à frente. E tem aquelas características especiais. O espírito, para que o processo dele tenha sucesso, muitas vezes ele tem que vir com características especiais. Peguei alguns aqui na cegueira, paraplegia. Os meninos estão alegres, mas nem todos reencarnam alegres assim. Né? Síndrome de Down e tantas outras situações especiais. E é justamente um processo, geralmente isso aí, que a gente chama de uma expiação, é o processo que o próprio Espírito chamou no corpo dele. Porque guardando a culpa, guardando as emoções ruins de ódio, como aquele Alexandre da novela está fazendo, né? Remoendo ódio, até o mundo espiritual, lá com ódio de muita gente, e aquilo ali está bem real, essa situação do Alexandre. Então, aquilo fica com marcas do perispírito dele. Porque o perispírito é uma rede elétrica. É uma coisa que nós aqui na Terra ainda não temos condições de aprofundar o conhecimento do perispírito e todas as suas funções. Geralmente, quando a gente começa no espiritismo, fala assim, qual é a função do perispírito? Ligar o espírito ao corpo. Isso é o de vez. É gravar nossas histórias, é programar as nossas características, tanto que a gente chama ele de MOB, modelo organizador biológico. Quem dá é o modelo do corpo que vai nascer. Então, aquele, vamos pegar Alexandre da novela, todo o ódio que ele está remoendo, toda a obsessão que ele está fazendo, está enchendo ele dessas marcas. Quando ele reencarnar, aquilo passa para o corpo, em forma de muitas características especiais, em forma de muitos processos, né? E mesmo que ele reencarne com um corpo perfeito, aquele está na noção de corpo, mas tem também no emocional. E ele cria um campo, que é o campo dele, que é a carteira de identidade do espírito. Ele cria um campo
que os fatos e as pessoas em que ele se aproxima, em que tem aquele mesmo processo, ele entra em sintonia. Seja de uma violência, seja de um incêndio, seja de uma traição, seja do roubo, porque ele traz aquilo nele. Então, essas coisas que acontecem com a gente, é porque a gente traz no campo aquilo muito vivo. E quando você acha uma sintonia, tanto de uma pessoa como de um lugar, porque os lugares têm energia também, chama egrégora. Né? Uma casa dessa aqui, ela tem uma egrégora da energia que é emitida aqui, de oração, de paz, de conhecimento. E suplanta as energias negativas que são jogadas aqui. Aí você vai para uma casa, ela tem uma energia. Você vai para um prostíbulo, ele tem outra energia. Você vai para um bar, você vai para cada lugar tem a sua egrégora, que é a média das energias emanadas ali dentro pelas pessoas. O planeta como um todo, ele tem também sua egrégora planetária. E essa egrégora planetária, que é a média de tudo que acontece aqui, é que fala se o planeta é provas de expiações, de regeneração. E olha só, para que a Terra passe a ser realmente um planeta de regeneração, como se está na notícia, essa egrégora, essa energia da humanidade da Terra tem que funcionar. E quando aquela comunidade espiritual está muito atrasada e teima em não se melhorar, o que acontece? Os espíritos que estão piorando a energia da Terra começam a perder o direito de reencarnar aqui. E vai reencarnando em outros planetas que ainda estão primitivos. E espíritos melhores começam a vir como forma de ajuda, como forma de ajudar o nosso processo a andar mais depressa. É como maravilhoso as coisas divinas, né? Sempre cuidando da gente. Como uma diretora de uma escola, cuida de muita sala de aula ali, no processo para que todos aprendam melhor. Então, praticamente eu falei todo o slide, né? O corpo que receberá pode ter deficiências, né? A cognição pode ser limitada, né? Pode nascer como retardamento, como eu tenho um irmão assim, com várias síndromes que tem aí, que limita a cognição, muitas vezes é um espírito muito inteligente, com inteligência fantástica, que usou a inteligência normal, ele reencarna o processo dele mesmo também, da culpa, ele reencarna sem usar a inteligência limitada. Né? Eu sou muito curioso com o caso daquele Steve Hawking, uma das maiores inteligências que já teve na Terra, comparando com Einstein. O QI dele era até maior que o de Einstein. E todo paraplégico daquela forma. Ele não mexia nem o pescoço. Quem já viu a foto de Steve Hawking na cadeira de roda, já viu? Todo limitado para falar, criar um programa de computador e andava com um notebook em cima da cadeira de roda dele, que tinha uma bandeira. E era um notebook que falava, com o negócio dos tios na cabeça. E desencarnou antes dos 50 anos. Então, uma mente brilhante daquela reencarna no processo de total limitação física e de expressão, mas não limitar a inteligência. Não limitar a inteligência própria. Circunstâncias em que vai nascer as circunstâncias sociais do país, se o país tem guerra, terremoto, situação de pobreza. Olha só, os japoneses convivem muito com o terremoto. Né? Isso tem uma razão. Tem prédio no Japão e os engenheiros de lá projetaram molas gigantes que pensa com a engenharia. Se tiver um terremoto, a terra treme e o prédio treme muito pouco. Você já viu isso? Você já viu as molas gigantes em que a terra treme, mas o prédio não treme tanto. E por que aquela sociedade de espíritos tem que conviver com isso? Os americanos são os furacões, os tufões, né? Que às vezes chega, leva a cidade toda, o bairro todo, leva a carro, tudo está na frente. Outros lugares com a fome grave, doenças graves, né? O Brasil, não tem nada do que eu falei aqui, terremoto, assim, mas a gente vive com uma desorganização social, uma dificuldade de viver em sociedade. Né?
Nosso relacionamento interpessoal é problemático. A gente briga muito fácil. A gente se rouba um ao outro. Mesmo que não é assaltante de arma na mão, a gente faz nossas pequenas desonestidades que a gente nem percebe. A corrupção que a gente fala, a gente pensa logo em político, mas não, a corrupção de nós corruptos. Aí tem gente que fala, vamos fazer uma limpa do universo. Vamos eleger um desses. Não. Você vai eleger outra demanda do mesmo povo. Né? É você chegar e falar assim, esse rato está bagunçando minha cozinha. Vamos tirar esses 5 ratos que vivem aqui, vamos botar outros 5. É rato do mesmo jeito. Entendeu? Então, olha só, a característica do Brasil como um lugar que a gente. Claro que tem as coisas boas, todos esses países têm as coisas boas. O Brasil dizem que é uma das maiores solidariedades como o povo está sofrendo. A gente tem como foi o Rio Grande do Sul. Mas é isso, eu estou dando a ideia assim, isso que ele vai reencarnar onde? Qual o processo dele? Tem que combinar todas essas coisas. O tempo limitado de reencarnação. Às vezes o espírito reencarna e vai viver só 10 anos. 10 anos e ele morre. Né? Como uma senhora ontem, terça-feira de ontem, lá no nosso que me chamou no fim, para contar a história da filha dela, que se encarnou com 11 anos, no braço dela. Ou pode desencarnar com 1 ano, com 2 anos, ou com 20, 25, 30, 40, até 40 é cedo para hoje em dia, 50 é cedo. Então, é um tempo limitado. Olha que isso pode ser um plano. Mas, como a gente vai ver na frente, a gente desencarna antes do nosso livre-arbítrio. Não dá para falar. Você ia ficar aqui 90 anos. Mas você, com seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, desencarna antes. Livre-arbítrio. É isso aí que a gente vai falar agora. Livre-arbítrio ou não? Muitos acontecimentos são dessa própria existência, né? Eu escolho. Eu escolho sair na noite, beber e pegar o carro e lá 130 por hora para ir para Salvador. Porque é empolgante, porque eu quero me aparecer com os amigos, porque eu confio em mim, quanto mais eu bebo, mais melhor eu dirijo. E aí você desencarna no acidente, ainda desencarna outras pessoas, que pode ser até sua família. Livre-arbítrio, você não foi, no carro, foi não. Escolha. Não é escolha. Que vem para conviver com um desafeto, com um irmão, aquela pessoa, como no caso de Sérgio Zumbi, muitas vezes uma pessoa que me prejudicou muito em vidas passadas, eu carrego ódio. E eu resolvo brigar. Sair no braço, na rua dele, viver longe dele. Foi uma escolha. No seu plano era uma reaproximação, tanto que ele nasceu seu irmão, nasceu seu, ou você nasceu dele, pai, ele é seu pai. E a gente, na escolha do espírito, apesar de que tem a intuição do plano, você tem a intuição do que você planejou. Durante o sono, os espíritos ainda não diz, porque durante o sono a gente desloca o corpo, muitas coisas dos nossos sonhos é o que a gente viu lá. E nesse deslocamento do corpo é aconselhado, é lembrado, é como se pegasse na orelha e falasse, você está lembrando do plano aqui? E mostrasse, olha o que você está fazendo. E às vezes a pessoa acorda no dia revigorada, acorda no dia mais empolgado para fazer uma coisa boa, o plano que ele tinha muito feito. Nasce com vontade de falar com aquele irmão que ele está de mal. Nasce não, acorda. Acorda com vontade de falar com aquele irmão. Às vezes as funções de orelha que tomou fora do corpo. Então existe os livre-arbítrio. E tem as coisas que não são livre-arbítrio, que você também não tem como correr, não tem como mudar. Né? Devido à gravidade ou repetição do erro, repetição de várias reencarnações, 5, 6, 7, 8 reencarnações, o espírito continua fazendo a mesma bobagem. Continua batendo nas esposas. Continua. Tem esposa que bate no marido também, mas é menos, né? Continua se enviando nas drogas, ou praticando drogas, várias encarnações. Então, ele nasce numa situação em que ele não pode, não tem como correr. É o caso de Steve Hawking que eu falei. Ele não tinha, como é que ele saía daqui?
aquela paraplegia que não tem cura, e que já tem notícias aí que tem uma descoberta muito promissora, e eu não busco notícia na internet, desses vídeos de WhatsApp, nem de vídeo de YouTube, não. Só em fonte forte. Já foi noticiado na TV também. É uma pesquisa científica que já está bem amadurecida, e eles estão trabalhando no neurônio que causa aquela paraplegia. E já fazendo a pessoa movimentar aquele membro, aquele braço, aquela perna, a fala e voltar a falar. E a vacina do câncer que já está mais adiantada ainda. A vacina que faz o câncer parar. Descobrir. Você toma aquela vacina e ele para. Só cuidar daquele que está ali. Eu não sei se a vacina vai ser assim, eu não tenho, mas toma a vacina e não vou ter. Tomara que seja assim. Igual as vacinas que a gente tem. Agora, como se processa? A gente falou até agora de plano. Como se processa? A gente vai ter aqui uma ideia básica de como se processa. O espírito já está lá, já combinou como é que vai ser, quem vai ser o pai e a mãe dele. Primeiro aproxima o espírito da futura mãe da família. Essas coisas que eu estou trazendo é basicamente dos livros de André Luiz, Sexo e Destino, Missionários da Luz, Livro dos Espíritos. Então, aquele espírito já é aproximado da mãe dele. Já é aproximado, a mãe já sente a presença intuitivamente. E a família. Eu tive um supervisor da empresa que ele sempre me contestava com as minhas ideias de espírito. Ele queria que eu lesse Nietzsche. Nietzsche é aquele filósofo ateu que tem acreditou que Deus estava bom porque a ciência começou a evoluir. E ele sempre mostrava desprezo pela essa ideia de reencarnação, de espiritualidade. Aí, um dia, há muitos anos, eu já estava para sair da empresa, numa reunião, ele falou, ainda tem uma coisa para me contar depois da reunião. Ele disse que ele teve um sonho com a criança pulando dentro da casa dele, pulando no sofá, correndo dentro da casa dele. E depois ele sonhou com essa criança, né, outras vezes. E depois, um dia acordado, ele teve a visão da criança. E depois a filha dele ficou grávida e a criança nasceu. E ele percebeu que era a criança. Isso nada aí. Eu falei, é bem normal isso. Bem normal isso. E depois, quando outros dias, a gente foi conversando sobre isso. Eu digo, não, realmente aproxima o espírito do local onde ele vai estar. Reúne-se os envolvidos no mundo espiritual, quando há um mínimo de evolução. Quando aquele espírito tem condições, há uma reunião de, mesmo que os pais já estejam encarnados, durante o sono dos pais, os pais vão para o mundo espiritual e é reunido ali os amigos espirituais, aqueles que trabalham na reencarnação, qual é o trabalho, tipo de trabalho. E ali eles fazem essa reunião com o espírito que está para reencarnar e seus pais fora do corpo. O caso de Sergismundo foi assim. Os dois que já estavam na terra, que ia receber ele como filho, os dois que traíram e assassinaram ele, foi tirado fora do corpo. Sergismundo não queria reunir com eles, não queria nem vê-los, quanto mais nascer deles. Foi um processo, várias páginas do livro para convencer Sergismundo a nascer filho daquele irmão, porque era melhor para ele também, que ele também estava ganhando mal. Que ele também era envolvido. Até que ele aceita nascer. Mas é claro que vai ser uma reencarnação complicada. Já espera-se uma reencarnação complicada. A ligação, como é que liga? Isso aqui é uma ilustração, apesar de que são fotos de microscópio reais, das células. Essa aqui é uma célula única, chamada zigoto. É a primeira célula. O espermatozoide atingiu o óvulo, fecundou a primeira célula que se forma, o zigoto. Começa com o espermatozoide atingindo o óvulo, fecundando e formando o zigoto. Depois do processo, o zigoto se transforma em duas células, 4, 8, 16, 32, 64, e aí vai, até chegar a 40 trilhões de células que a gente tem em corpo.
Imagina, 40 trilhões, a gente não tem nem condições de imaginar esse número. Né? Obrigado. Na multiplicação das células, elas vão sendo unidas ao perispírito como uma linha de bordado. Esse negócio da linha de bordado é uma metáfora, né? É como se estivesse costurando o bordado. As células do perispírito vão sendo unidas às células do corpo, passo a passo, e o espírito vai se unindo ali, vai se ligando, principalmente no início com o cérebro. Tem gente que pensa que a inteligência e a mente está no cérebro. O cérebro é um aparelho. É um aparelho. A inteligência está na mente do espírito, aquilo ali é um aparelho. É como se a gente achasse que o celular fosse quem pensasse e falasse. Não, é um aparelho. Quem fala é o dono do celular. O espírito é magnetizado. Não passa, né? Só não passa diferente. O espírito é magnetizado e, como se fosse sedado, vai lentamente perdendo a consciência de lá. Então, quem já fez cirurgia e tomou anestesia geral, é aquela coisa de você apagar ali. Só que a anestesia geral é de vez. A anestesia, quando bota aquele negócio da mangueira, a mangueira já está aqui. Quando bota na mangueira, você nem quer tirar a agulha de Mas vamos imaginar uma sedação. Uma pessoa que toma remédio para dormir, vai vir aquele sono, até ele apagar. Ele vai perdendo a consciência do lado de lá. E aí vai a redução do perispírito. Porque ele está sendo configurado ali, naquelas células daquele embrião, mas o perispírito dele lá, por exemplo, o meu, se eu chegar lá e quiser ficar com essa imagem, com essa aparência, eu vou estar lá com 1,82 m e o embrião tem 5 centímetros. Então, o corpo espiritual vai ser encolhido. Igual a gente tem tanta coisa que a gente encolhe e não estraga, né? Ele está ali para ser encolhido mesmo. E ele vai sendo reduzido e sendo ligado ao corpo. Como você esvaziar uma bola, né? Ela fica menorzinha, você esvaziar um portão de ar para transportar. Então, ele vai sendo encolhido para se ajustar naquele embriãozinho. E a mãe prestes a desencarnar, já deitadinha na cama, nem andava na casa da minha irmã. Eu denuncio que a espiritualidade incluiu ela a me fazer a pergunta. E ela me perguntou: que religião é essa aí que me arrumou? Ela foi católica, né? Eu falava assim: que negócio é esse que me arrumou? Eu falei: é o espiritismo. Aí ela pediu para eu falar sobre uma das coisas que eu falei, eu vou falar, porque ele vai dar. Uma das coisas que eu falei assim: mãe, a gente chega lá, vê as coisas que a gente não gostou, que fez errado, que está dando culpa, e vê as coisas que fez de bom. Aí Deus permite que a gente nasça de novo, para refazer e aprender a não errar. A gente nasce de novo como fez na barriga de outra mãe. Está sendo um comigo que entra na barriga da mãe. Ela ficou silenciosa assim, olhou para ela. Quando eu estou gostando disso, me fale mais nessa religião. E minhas irmãs católicas dizem que minha mãe deve estar se sentindo traída. Ela não fala mais isso, mas falava antes. Mãe está sentindo traída do seu espiritismo. Que bobagem, não está nada, né? E a sua luz e amor e acolhimento, crescimento. Nas dimensões espirituais, a matéria é sutil e impressionável, moldável pelo magnetismo e pensamento. Então, lá, a matéria é moldável pelo pensamento. Aqui a gente molda a matéria com ferramenta, né? Cimento, um colete pedreiro, uma escultura, uma massa, até um bolo. Você dá a forma dele ali, derrama na forma, a gente dá a forma na matéria dele, madeira, tudo bem lembrado, pega aquela madeira, uma árvore bruta, transforma ela numa cadeira, numa mesa. Então, a gente também transforma a matéria. Só que eles não precisam dessas ferramentas. É tudo com o pensamento dos espíritos que já sabem fazer o processo. Assim, a estrutura molecular do perispírito é reduzida de tamanho. Encaixa
e se liga. Aí tem a reencarnação psicológica. Porque a formação do corpo físico, do cérebro, dos neurônios, do sistema nervoso, é completada aos 7 anos. É o número teórico, mas é em torno disso. Porque a criança, antes dos 7 anos, ela está ainda em formação. A matéria, o corpo físico não formou todo. Por isso que não anda por pequenininha, faz cocô nas calças, né, faz xixi, não fala, porque está incompleto ainda. Então, com 7 anos, esse corpo físico está lá com seus 40 trilhões de células, com seu sistema digestivo, circulatório, sistema respiratório, tudo funcionando. Só se completa psicologicamente a reencarnação psicológica. Eu nunca vi isso na literatura espírita. Quem fala disso, e é óbvio que Adelaide Novaes, tirado de André Luiz, né? E a gente vê que é mesmo. No decorrer da puberdade, sendo um ser humano individualizado. O ser humano só vai se individualizar perfeitamente quando está ali entrando na adolescência, que ele mostra quem é. Antes disso, ele ainda é muito submisso. As coisas não muito ainda subordinadas à família, pai e mãe. Na puberdade, né, no início da adolescência ali, é que ele vai mostrar realmente as suas características. Por isso que tem pais que falam, quando vê o filho fazer isso, não foi que eu errei. E quando vê ele se dá muito bem na vida, fala, meu filho é meu orgulho. Né? Como se o pai e a mãe tivessem total responsabilidade. O pai e a mãe têm responsabilidade em conduzir, dar as condições, as orientações, mas depois vai ser com ele a vida. Isso aí, a gente, quando a gente pensa na realidade, é assim mesmo. Né? Vai ser com ele a vida, 17, 18, 19 anos. Processos mais fáceis. Há espírito que a reencarnação, há espíritos que reencarnam sem necessitar daquele auxílio, daquele plano, daquele povo ajudando, da ligação. Não. Ele já é tão evoluído, ele já conhece tanto o processo. Ele já tem um sentimento, uma vibração tão boa, que ele se cura sozinho. Ele faz o plano dele, ele se liga do órgão, ele mesmo conduz o processo. E outra coisa, ele não perde a consciência. Lembra que eu falei da sedação, vai ser sedado? Ele fica consciente quase o tempo todo, até nascer. Ele é tão ligado ao mundo espiritual que até depois que nasce, continua ligado. Depois que ele se torna adulto, a comunicação é fácil. Não estou falando de mediunidade, não. Estou falando de mental. Ele está ligado com todo mundo, recebendo intuição, recebendo, transmitindo pensamento. Eles entendem todo o processo chegando mesmo até realizá-lo sozinho. Não há uma reencarnação igual à outra. Chegando ao fim, não há uma reencarnação igual à outra. Pois cada espírito vai ter sua particularidade. Seus processos de trauma, de conhecimento, de habilidade desenvolvida, de capacidade de amar, de olhos. Cada uma é diferente da outra. Ninguém é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Deus fez você uma individualidade. É entre você e Deus. Você pode nascer gêmeo, mesma cara, mesma pinta, não são iguais. Então, a gente vê os gêmeos quando crescem, de temperamento, eu conheço vários gêmeos. O temperamento da personalidade é diferente. Tem uns que nem gostam de ser gêmeo. Um corta o cabelo, o outro pinta de preto, um faz uma tatuagem no pescoço, para ficar diferente do outro. Eu conheci 2 gêmeos assim de Adão, porque eles não se gostavam, se vestiam diferente, não ficavam no mesmo ambiente. Então, gente, foi por isso que Jesus falou, todos esses processos de crescimento, e a gente passa por processos doloridos, realmente, nessa vida, passa por muitos momentos maravilhosos, bons, como esse agora que eu gosto de estar fazendo. É uma realização do meu espírito. Não é nem uma realização de Renato e José. É uma realização do meu espírito. Falar das coisas espirituais. Então, a gente faz coisas boas, faz coisas ruins, passa por dores, sofrimentos muito dolorosos. Se você botar no noticiário, eu não assunto mais. Né? Muitas mães desesperadas e tal. Mas Jesus falou, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados.
Ele que chama de aflito aquele que reconhece o seu processo, não se revolta contra Deus, e entrega na mão de Deus e vive seu processo aquele que não pode ser modificado. O que pode ser modificado, a gente tem que correr, usar a inteligência, usar os sentimentos, usar o amor e mudar. Ninguém quer sofrer, não. Se jogar no sofrimento espontaneamente, não é isso, parceiro. Se você puder sair da pobreza financeira e lhe dar uma condição melhor de vida, perfeito. Se você não quer estar num relacionamento ou numa amizade que está trazendo dor para todo mundo, sem problemas. Aquilo que você pode mudar para melhorar a sua vida, que não seja um ato egoísta, é válido. Se você não quer morar num lugar porque você não se sente bem ali, é muita violência, muita gente com os seus paredões perturbando o ambiente. Se você puder cair fora, cai fora, não tem que falar de outro lugar. A gente fala, não adianta mudar, você leva você. Mas o ambiente é desequilibrante também, às vezes. E às vezes você já está até merecendo estar em outro lugar. Em outro bairro, em outra cidade, em outro país. Então, a gente tem que trabalhar para acabar o nosso. Agora, aquele que não tem jeito, Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muito obrigado a todos. Espero que tenham contribuído para o entendimento.